Gente, boa noite. Aqui é Ricardo Gigas falando para os canais Gigas Localha Vascaíno e Nerd Vascaíno na Cozinha. Apesar esse domingo, né, dia 27 de outubro de 2024, a rodada do Brasileiro foi ontem, né? Foram 8 jogos. Eu vou fazer uma leve pincelada, porque amanhã, segunda-feira, tem 2 jogos, Cuiabá e Corinthians ali na Pantanal, e Vasco e Bahia em São Januário, né? Então, o que aconteceu na rodada de ontem foram que alguns times que estavam perto do Vasco perderam. Só fez o Vasco perderam, por exemplo, o Cruzeiro perdeu para o Atlético Paranaense por 3-0, né? O Atlético estava com 10 jogos sem vencer, e aí voltou a vencer ontem com uma ajuda da arbitragem, né? Porque um camarada foi expulso com 3 segundos de jogo. Isso é inadmissível no futebol, sabe? Rafael Silva tentou dar 2 cotoveladas, errou uma, acertou a segunda, aí o VAR chamou e o jogador foi expulso. Ou seja, o Cruzeiro começou praticamente o jogo com 10 jogadores. Aí o Atlético Paranaense em casa, com uma a mais em campo, ganhou o jogo, né? E ontem a arbitragem fez as suas, né? Ela ajudou Palmeiras, Flamengo, Vitória, Atlético Paranaense, né? Então, esses times não podem reclamar de arbitragem. O Palmeiras teve 2 pênaltis a favor dele no jogo, sendo que um dos pênaltis, olha, aquela mão do Pikachu, aquilo não foi mão nunca. Aquilo foi uma bola na mão pela chega de hoje. Aquilo foi bola na mão e ele protegeu o rosto. Foi num ato instintivo de proteção. Ele não teve a intenção de alargar o perímetro corporal dele em nenhum momento. E o juiz não conversou. Apitou pênalti pro Palmeiras. Entendeu? O Botafogo teve um pênalti não marcado pelo juiz Marcelo Lima Henrique, né? Porque eu acho que ele não gosta de... O único time que ele gosta é o Flamengo, porque ele é flamenguista, né? Tem fotos dele na internet e tudo, com a camisa do Flamengo. Então esse senhor, ele só gosta do Flamengo. Os times cariocas não gostam de nenhum deles, né? Ele não deu um pênalti a favor do Botafogo. Ele está por outra federação, está fazendo no Rio, mas ele é flamenguista. Todo mundo sabe, isso aí é conhecido, notório, né? No Flamengo, né? Vou falar do Flamengo, o pênalti que, pô, o Mandaca nem tocou no Gerson. O Gerson, quando o Mandaca chegou perto do Gerson, se jogou, sabe? A expulsão do Nenê também foi uma outra aberração no mesmo jogo. Ou seja, e todo mundo é igual, mas alguns times são mais iguais que os outros, né? Flamengo, Palmeiras. O Abel Ferreira não pode abrir a boca para falar zero sobre a arbitragem. Se eu fosse repórter e estivesse numa entrevista coletiva, talvez eu não participaria mais da coletiva do Palmeiras e do Flamengo. Porque eu perguntaria: e vocês, senhores, agora, a arbitragem que lhes foram favoráveis, você não tem nada a falar, nada a relatar? Só quando apitam contra vocês, que são poucas vezes, vocês vêm na coletiva reclamar da arbitragem. Quando é a favor, vocês não falam nada. Então a hipocrisia, ela está aberta e larga no futebol brasileiro. Entendeu? Então, as decisões de VAR, sabe, o Fluminense ontem mesmo, o pênalti que foi dado a favor do Vitória, no mínimo duvidoso. Então ontem foi um dia de atuações de arbitragem assim desastrosas, entendeu? Flamengo, inclusive, Flamengo e Palmeiras tiveram, e Vitória, tiveram interferência direta no resultado dos jogos. O Vitória conseguiu a vitória por causa do pênalti. O Palmeiras escapou da derrota para o Fortaleza em casa por conta dos pênaltis. E o Flamengo, no pênalti que não existiu e numa expulsão que não tinha nada a ver ser expulso o Nenê, ele não foi agressivo com o juiz,
Apesar de estar junto, está 3-2, ou seja, o Flamengo poderia ganhar no Juventude normalmente, mas a arbitragem interferiu. Entendeu? Então é isso que eu falo. Existem equipes que são ajudadas de uma forma recorrente pela arbitragem e outras são prejudicadas pela arbitragem assim, com recorrência. Então fica assim, você para colocar o aspecto técnico do jogo é muito difícil quando você tem uma arbitragem. Já fala em profissionalismo da arbitragem. O futebol é profissional. Até quando? Quando há interesses, existem 2 ligas para poder fazer justo de transmissão. A Premier League é uma emissora. A Premier League não tem nada a ver com a Confederação Inglesa de Futebol. A Premier League tem uma empresa particular que gere a primeira e a segunda divisões da Inglaterra. A Premier League e a Championship são geridos pela mesma empresa. Então não há problema. A arbitragem, o VAR, lá as coisas funcionam de uma forma justa, equalitária, porque você tem lá 1 bilhão, digamos, os 20 clubes da Premier League. 500 milhões são divididos em parcelas iguais entre os 20 clubes. Os outros 500 milhões são divididos de acordo com a colocação no ano anterior. Ou seja, eles privilegiam o aspecto técnico para você ter melhores bônus. E é o que tem que acontecer. Não 2 times terem uma televisão gigantesca e os outros. Isso não é igualitário nunca. Você não tem a isonomia no campeonato assim. Você não tem mais isonomia no campeonato assim. Então, por isso que a gente fala arbitragem, esse tipo de situações de campeonato. Você não tem uma isonomia. Todos são iguais, só que alguns são mais iguais que outros. Eu já falei isso em outros vídeos. Entendeu? Então, eu nem estou colocando o Vasco nessa equação. Eu sou vascaíno, vocês sabem, eu sou vascaíno. Eu nem estou colocando o Vasco nessa equação. Eu estou colocando outras equipes. Mas isso afeta o Vasco também. E por mais que um time que é beneficiado recorrentemente pela arbitragem, uma vez ou outra sofre um revés, você ainda coloca em xeque a lisura. Se um time, ou 2 ou 3 times, são sempre os mesmos, que têm benefícios, que têm benevolência da arbitragem, ou de aspectos externos ao jogo, você começa a questionar a lisura. Isso é simples. É uma equação que simples, gente. Entende? Então, é um caso a se pensar para os campeonatos futuros. Né? Mas vamos falar de Vasco. O Vasco joga amanhã contra o Bahia, aqui no São Januário, né? E tem 2 desfalques já certos, o Verrete e o Hugo Moura, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. As contusões são as conhecidas, né? Paulinho Paula ainda está na fase de transição e o Alisson recuperando da cirurgia, né? Ambos do ligamento cruzado do anterior dos joelhos. Então o Vasco, as dúvidas, né, da escalação do Vasco, seria se você vai colocar na lateral direita, o PH volta para a lateral direita e mantém o esquema com o Puma Rodrigues como ponta, ou se você poupa o Paulo Henrique, por conta do que aconteceu na última partida contra o Cuiabá, coloca o Puma como lateral direito e você no banco vai vendo o que você vai colocar, né? Mas a princípio a escalação do Vasco deve ser o Léo Jardim, nas laterais Paulo Henrique e Lucas Piton, miolo de zaga com João Vitor e Léo Pelé. O meio campo vai entrar o Esforza no lugar do Hugo Moura, fazendo com o Matheus Carvalho a volância.
com o Felipe Coutinho como armador, e nas pontas, na ponta direita deve ser o Puma Rodrigues, na esquerda o Emerson Rodrigues ou o Maxime Domingues, e como centroavante ou o Ryan ou o GB, né? As dúvidas são essas, né? A dúvida principal é a de centroavante, quem vai substituir o Verratti, e na ponta direita você vai manter o esquema com o Puma Rodrigues uma linha mais avançada e com o PH como lateral direito, ou você vai ter uma modificação colocando algum jogador, o chileno, né? Vai ser colocado para jogar. E o Bahia tem um desfalque nos atacantes do Bahia, vai desfalcar o time, né? E esse jogo é importantíssimo por conta dos tropeços, né? De Cruzeiro, de Atlético Mineiro, que perdeu para o Inter por 3-1. É aquela história que eu comentei no jogo da semifinal. O Milito colocou o time em reserva. O Inter também colocou o time em reserva. Mas por que o Inter colocou o time em reserva? Porque na quarta-feira ele tem um jogo decisivo contra o Flamengo, lá no Beira-Rio. Se ele vencer, ele ultrapassa o Flamengo e vai para quarto lugar, entra no G4. Ele poupou o seu elenco, e o Milito também poupou o elenco do Atlético, porque ele está em duas semifinais, né? Ele está na final da Copa do Brasil, que vai ser no sábado que vem, e tem a praticamente final da Libertadores, né? Porque, convenhamos, por mais que ele vai jogar no Mano Júnior com o poderoso River Plate, eu não acredito que o Atlético Mineiro vai perder essa classificação pro River. Ok? Eu já falei que a final da Libertadores já está decidida. Botafogo e Atlético Mineiro. Ponto final. Então, o Atlético teve uma vitória lá na MRV, em cima do Atlético Mineiro, que também colocou o time reservas. Foi 3-1 a jogo. Entendeu? E vai fazer uma final no meio do campeonato contra o Flamengo, que provavelmente deve vir também com time reserva, porque vai pegar uma final de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que é a única chance de título do Flamengo nessa temporada. E o Vasco ganhando contra o Bahia amanhã, ele vai evitar, vai encostar no Bahia, ou seja, o Vasco vai chegar a 43 pontos, colar no Bahia, que tem 46, ultrapassará o Atlético Mineiro e colará no Cruzeiro um ponto atrás. Ou seja, é uma situação muito boa, vai passar para a nona colocação. Você tentando visar um G7, porque, como eu falei, vai ter a final de Libertadores brasileira. Copa do Brasil também. Ambos os times estão à frente do Vasco. Mas se o Vasco ganhar do Atlético, vai ultrapassar o Atlético. Então, aí tem que torcer para o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, porque vai abrir uma vaga a mais para a Libertadores. Né? Então, a gente tem que tentar galgar posições acima da tabela, o mais acima possível, para conseguir uma Libertadores. A Sul-Americana praticamente é certa. Né? E também tem a renovação do Michael, né? A renovação de contrato do Michael, que ele estava com um contrato previsto até dezembro de 2025, só que ele já teve uma conversa com o staff do Vasco, né? O staff do Michael conversou com o staff do Vasco para uma possível renovação, e essa renovação saiu, e dependendo dos gatilhos, né, de objetivos galgados durante a temporada, automaticamente o contrato dele pode ir até 2026. Ou seja, o Michael já está com 35, 37 anos, caso esses gatilhos sejam disparados e objetivos sejam alcançados pelo jogador. Então, para um jogador já em final de carreira, eu acho o contrato muito mal feito. Sabe? Eu acho que, volto a falar, o Vasco, e nessa temporada, pecou na sua janela de transferências por conta de não ter contratado zagueiros, né? Pelo menos 2 zagueiros e um reserva pela posição do Verratti, centroavante. Tá? Tem o GB, né? O GB é junior. Tem um menino, tem o Lincoln, que é zagueiro, muito elogiado pelo Rafael Paiva, inclusive.
mas são jogadores jovens, então você precisa ter jogadores experientes para você dar cancha, um técnico experiente para você dar cancha para o elenco poder galgar coisas melhores, né? Então, a rodada basicamente para o Vasco, acho que foi 10º ainda, todo mundo que já fez o Vasco, o setor do Flamengo que está lá, já está lá em cima, né? E o Inter também venceu, mas o Atlético Mineiro e o Cruzeiro perderam, que são logo os dois, né, que estão, tá em 8º, o Atlético Mineiro em 9º, e o Vasco em 10º. Vasco vencendo o Bahia, segundo o Bahia com 46, Vasco vai 43, cola 3 pontos do Bahia, tem mais uma vitória, ultrapassa o Atlético e cola no Cruzeiro. Então amanhã seria uma decisão para as pretensões do Vasco de tentar uma Libertadores. Fica contente com o Sul-Americano, mas em casa é sempre bom vencer, né? Porque os resultados de ontem, inclusive com o Juventude, como perdeu o Flamengo, entrou na zona de rebaixamento, né? Vitória venceu o Fluminense, saiu da zona de rebaixamento. O Fluminense foi contra o Fluminense, né? Foi o confronto de 6 pontos, né? O Bragantino perdeu o Botafogo, também já está lá embaixo, na 10ª posição, né? Então tá Juventude, Corinthians, Cuiabá e Goianiense. Mas Goianiense acho que já está na Série B, né? Então vão ficar 3 vagas para 200 times. E o Vasco, a meu ver, não está nessa relação de times ameaçados pela Série B, ok? Provavelmente que tem jogos entre times que estão na zona de rebaixamento, por exemplo, amanhã, além de Vasco e Bahia, terá Cuiabá e Corinthians, que são os 2 times que estão na zona de rebaixamento. O empate de ambos, ou a vitória do Cuiabá, segundo o Corinthians, o Cuiabá vai ganhar mais 3 pontos, uma sobrevida, e segundo o Corinthians. Caso haja um empate, ambos ficarão na mesma situação. Entendeu? O Corinthians só sai da zona de rebaixamento e coloca o Bragantino se vencer o Cuiabá, né? Então tem esses jogos. Então eu acho que o Vasco, nessa rela de rebaixamento, pode tirar o Vasco já está livre da Série B, tem que olhar para cima da tabela, conseguir coisas melhores do campeonato, né? E vai ser amanhã um jogo decisivo para o Vasco da Gama. Aqui é Ricardo Rigas, falando para os canais Rigas do Canal Vascaíno e Nerd Vascaíno na Cozinha. No final de domingo, desejando a todos um ótimo início de semana, uma semana abençoada. Amanhã virei um vídeo falando sobre o jogo do Bahia com o Vasco. Desejo a todos uma boa noite novamente. Fiquem todos com Deus e um beijo no coração.